Que noite maravilhosa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre alguém bem bonito do seu lado e dê um sorriso para a pessoa. Tem gente que nem vira o pescoço, né? Sinceridade cristã é tudo, né? Olha para o seu irmão e diga: está preparado aí? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. O versículo de número 18. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Está escrito: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu vou ler de novo. E então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Amém, igreja? Incline a cabeça por um momento. Senhor, eu te exalto e te glorifico e te peço inspiração para poder repartir com os seus filhos aquilo que o Senhor repartiu comigo durante esse dia. Na medida que eu estiver falando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, arrebatar os sentidos. Quem sabe nessa noite levar alguém para ver o terceiro céu e voltar para nos contar que o Senhor é o Deus que ainda fala e mostra. Na medida que eu estiver falando, o seu Espírito tem liberdade para ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, reacender aquela chama dentro do coração. E quem sabe, Senhor, a gente saia daqui possuído pelo temor da sua presença. Cerque esta igreja mais uma vez com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Gonçalo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramado. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele. Faz isso, Senhor, agora. 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 Agora, meu Senhor. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem dar a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Em 13 minutos entraremos na quarta vigília da noite. A vigília mais pesada, a vigília mais terrível, porque ela exige dos soldados uma atenção dobrada. O corpo físico começa a ser vencido, o cérebro começa a entrar em erupção, os neurônios começam a se bater aqui dentro. A gente precisa descansar, mas os que vêm para uma vigília vêm para um tempo de, não de passeio, mas para um tempo de entrega, para um tempo de sacrifício. Eu prego desde criança e já preguei em todo tipo de culto. Já preguei em escola bíblica, já preguei em culto de crianças, em culto de senhoras, de jovens, de adolescentes, congressos, simpósios, até velório de sogra eu já fiz. Mas nenhum culto se compara ao culto de vigília. Porque o culto de vigília, ele tem um quê de revelação. Parece que o crente que vem para o culto de vigília, ele já perdeu tudo. Ele não tem mais ao que se apegar. As vias normais já foram procuradas. Ele já procurou no banco, no advogado, no médico. Já procurou com o patrão, com o amigo, com o vizinho. E não funcionou. Restou a vigília. Porque na vigília é onde os crentes vêm despidos
de orgulho. A gente deixa o orgulho lá fora. O crente vem disposto a tudo. Se o pregador falar planta bananeira, a pessoa vai plantar bananeira. Por quê? Só restou para ela um pouquinho de dignidade. E ela está dizendo: Senhor, se esse é o caminho, eu estou nele. Eu quero o meu milagre. Alguém vem em busca de um milagre aqui? Então dá um grito um pouquinho mais alto do que esse. Vigília não é um culto fácil. É uma cultura bíblica. Os nossos personagens bíblicos, nossos heróis do passado, sempre buscavam a Deus de madrugada. Mas não buscavam a Deus de madrugada porque tinham esta aptidão. É porque perdiam o sono. Seus espíritos ficavam atormentados. Suas almas ficavam abaladas. E quando a alma e o espírito estão perturbados e abalados, o corpo reage da mesma forma. E aí a pessoa perde o sono. Vem a insônia. Não sei se alguém aqui já teve insônia. Alguém já perdeu uma noite de sono aí? Lembra o motivo? Tenta lembrar o que foi que roubou a sua noite de sono. Tristeza profunda, dúvida, traição. Descobriu algo que não estava no seu radar. Uma noite de tristeza, uma tragédia que se abateu. Coisas assim roubam de nós a nossa paz. E aí o sono vai embora. Os patriarcas da Bíblia enfrentaram lutas assim. Por isso começaram a buscar a Deus de madrugada. Entramos no Novo Testamento. Lá está Jesus, buscando a Deus de madrugada. Sempre no alto de uma montanha. Sempre isolado e sozinho. Até que um dia, somente um dia, ele resolveu chamar os discípulos para orar com ele na madrugada. Ele queria que eles orassem com ele 1 hora. Eles não deram conta de orar 1 minuto. E Jesus então teve que entender que naquela madrugada a luta era só dele. Ele sai de perto deles e entra dentro do Getsemane ou Getsemane e trava a maior batalha da história. Getsemane naquela madrugada foi transformado em uma arena. Deus e o diabo se reuniram ali minutos antes e entraram num acordo. Eu não ajudo meu filho e você também não o atrapalha. Porque a decisão que ele vai tomar, só ele pode tomar. E depois de orar, ele entrou abatido dentro daquele jardim. A oração fez um efeito tão forte dentro dele, que ele voltou como um guerreiro. Não sem antes titubear na madrugada, dizendo: se for possível, passa de mim este cálice. Porque madrugada é hora da dúvida, é hora da angústia. Mas logo depois disso, ele emenda uma outra oração que atormentou o inferno. Todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele se levanta dali e vai para enfrentar os seus inimigos. Ou seja, uma noite na presença de Deus, uma madrugada de oração, te dá força para enfrentar aquilo que outrora você tinha medo. Quando esta vigília terminar, você vai voltar para casa num poder de uma unção tão grande, que as pessoas não vão te reconhecer. Inclusive alguns vão perguntar se você viu um passarinho verde. Você vai dizer: não, eu vi foi uma pombinha de fogo que desceu na vigília da plenitude. Só os pentecostais dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Roberto, mude a música para mim, filho. Bruno falava comigo e eu falava com ele hoje sobre os idos da nossa história. Dias de glória que, se contar, alguns chegam a não acreditar. Cultos intermináveis. Cultos com milhares de pessoas que se atropelavam para assistir uma mensagem. Contamos umas 20 histórias. Contamos histórias da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Nós marcamos uma campanha de 4 semanas. Na terceira semana, o pastor Márcio Valadão foi obrigado a encerrar a campanha por causa do corpo de bombeiro. Travou a cidade inteira. O culto começava às 7 da noite. 11 da manhã a igreja já estava cheia de pessoas. Quando dava 2 da tarde, os membros da Lagoinha não conseguiam entrar dentro da igreja, porque eles chegavam mais tarde. Os assembleianos tomavam conta da igreja. Imagine a cena. Eu me lembro de um culto lá em Belo Horizonte também, no Templo dos Anjos, pastor Jerônimo. Ele tem 4.000 assentos. O culto ia começar às 8. 11 horas da manhã começou a fazer fila. E ele deixou fazer uma fila indiana. A fila foi até 6 ou 7 quilômetros. Quando encheu a igreja, ele mandou fechar as portas. Aconteceu uma tragédia. Quem não conseguiu entrar, começaram a jogar pedra.
riscaram o carro dos crentes, quebraram a janela, tiveram que chamar a polícia. Teve gente que veio do interior, queria assistir um culto. Eu vivi dias assim. Eu contava para o Bruno que eu preguei na sede de Curitiba, das Assembleias de Deus, saudoso pastor José Pimentel, uma das lideranças do Brasil. A galeria da igreja trincou de tanta glória que desceu sobre aquele lugar. Naquela noite, numa segunda-feira, um grupo de batistas foram até o culto, seminaristas. Eles estavam fazendo uma matéria, um estudo sobre o pentecostalismo. Deram para eles um lugar no púlpito, ficaram aqui num canto, eu pregando e eles anotando. Daqui a pouco todo mundo ficou de pé. E o pastor me deu ordem: não chame os crentes, chame primeiro para aceitar Jesus como Salvador. E começamos a fazer o apelo, e veio 1, 2, 10, 50. Quando chegou em 60 ou 70 pessoas, a frente estava tomada de gente chorando. Um homem estendeu a mão para mim e eu peguei na mão dele. Quando eu toquei na mão dele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele não era crente. Foi a primeira vez que ele entrou na igreja. O outro que estava do lado viu, disse: eu quero isso também. Encostou nele e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou uns 30 com o Espírito Santo. Gente que estava visitando a igreja pela primeira vez. Os batistas anotando, eu olhei para eles assim: isso aqui, se Jesus faz com eles, faz com vocês também. Estendi a mão para eles, caiu todo mundo no chão. A igreja foi tomada numa unção fora do normal. Eram 2 horas da manhã, as pessoas estavam dentro da igreja buscando a face do Senhor. As ruas tomadas, no meio tinha telões esparramados. Nós vivemos dias assim. Eu lembro a primeira vez que preguei aqui na Assembleia de Deus da Penha, quando era no templo antigo ainda. Eram 2 cultos de quinta-feira. O primeiro culto era 5:30 da tarde, se não me falha a memória. Quando nós chegamos na porta da igreja, para entrar foi um tumulto. Tinha umas 5.000 pessoas do lado de fora da igreja, querendo entrar. O povo do primeiro culto não saiu para o povo do segundo entrar. Foi um tumulto. Teve gente que saiu no tapa. Desceram da cruz. O que tinha naquele tempo que não tem hoje? Eu passei a tarde inteira. A sua pergunta, Bruno, me atormentou. E eu falei: Senhor, o que aconteceu? E o Senhor me trouxe à memória esse texto que eu li com vocês. Um patriarca, um profeta, um legislador, um homem fora do normal, um ponto fora da curva. Seu nome, Moisés. O único homem da Bíblia, sobre ele está escrito assim: ele falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. O único homem da Bíblia que deu conselhos para o próprio Deus. Você entendeu o que eu disse ou não? Criatura dando conselho para o Criador. Consegue entender isso? Deus olhou e disse: Moisés, vou destruir esse povo. Ó, Moisés, se eu fosse o Senhor, não fazia isso não. Por que não? O que vão dizer as nações? Que o Senhor é um Deus que não teve paciência com o seu povo? Deus falou: você tem razão. Não vou destruir não. Daqui a pouco aconteceu outro tumulto. Deus disse: eu vou destruir o teu povo. Moisés já começou a mudar. Falou: meu povo? O povo é teu. O Senhor não deve fazer isso assim, assim. E Deus falou: tá bom, não vou destruir. Na terceira vez, Deus foi falar com ele assim: olha, Moisés, cala a boca. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um outro povo. Olha que proposta indecente. Eu sou pastor de igreja. De vez em quando eu falo: Senhor, me faz aquela proposta. Se eu ver o que eu faço. Eu falo na hora: Senhor, pode destruir todo mundo, porque tem dia que só o sangue de Jesus. Tem crente quando ele perturba o pastor, o diabo não entra dentro dele, ele entra dentro do diabo. Ele consegue deixar o diabo encrentalhado. É sério. Aí a ira vem. Deus deu essa chance: Moisés, eu mato esse povo e faço de você um outro povo. A palavra veio do céu, entrou no ouvido. Antes de descer para o coração, Moisés desceu para o joelho, rasgou as vestes e gritou: risca o meu nome do teu livro. Mas não faz isso. Deus falou: mas você é o único em quem eu confio. Por amor a você, eu não destruo esse povo. Esse é Moisés. Esse é o homem que sofreu desde o seu nascimento. Foi cantado aqui pelos nossos irmãos sobre a história de Joquebede. Faltar-me tempo para contar os detalhes do nascimento desse rapaz. Tem gente aqui que sofre muito, mas a maioria das pessoas que sofrem depois que começam a respirar. Moisés começou a sofrer quando ele não respirava.
Sabia disso ou não? Moisés começou a sofrer quando ele estava no ventre da barriga da mãe dele. Ele viveu numa época em que Faraó determinou a morte de todos os infantes de Israel do sexo masculino. A família de Moisés é uma família guerreira, ela teve coragem de encarar Faraó. Das 12 tribos de Israel, 11 se acovardaram. Somente uma tribo teve coragem de enfrentar Faraó, a tribo dos levitas. Êxodo capítulo 2, e veio um homem da tribo de Levi, desposou uma mulher da tribo de Levi, Anrão e Joquebede. Não era para ter nenhum filho. Eles tiveram de cara 3. Um para glorificar o pai, um para glorificar o filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Nenhum judeu queria ser pai de menina, porque mulher para eles era sinônimo de peso. Era uma sociedade machista. O valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se gerasse filhos, ela tinha um valor para a sociedade. Se fosse estéril, ela era repudiada. Se ela desse à luz filha mulher, o marido tinha o direito de, por 40 dias, durante o período do resguardo, ir ao templo, sacrificar e pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido, por Deus puni-lo, dando a ele uma filha mulher. Sabiam disso? Até hoje, os judeus ortodoxos, aqueles que usam aquela roupa escura, aquele cabelinho amarrado aqui, quando nasce uma filha, eles vão para o santuário pedir perdão a Deus. Eles aceitam a filha, convivem, amam, mas eles vão pedir perdão porque eles acham que Deus deu uma punição para eles. Naquele tempo, o Faraó determinou a morte dos meninos, não das meninas. Por quê? Pense num político habilidoso. Era o Faraó. Eu mando matar os meninos. Ninguém pode falar que eu quero destruir Israel porque eu quero que deixe as meninas. Só que ele sabia que nenhum pai oriental queria ser pai de menina. Então, se nasce menina na família, vergonha. Se nasce menino, assassinato. Ele simplesmente colocou um ponto final na nação de Israel, pensava ele. Eu falo que vou matar os meninos e deixo vivas as meninas. Eles não querem ser pai de menina e não querem um assassinato dos filhos sobre a cabeça deles. Não há método que possa ver o sexo antes do nascimento, então eu consegui acabar com o casamento dos judeus. Foi só isso que ele fez. Só que uma tribo, a tribo dos malucos, a tribo dos levitas. Olha para o seu irmão e diga: sabia que levita é maluco? Olhe para mim, isso não é jargão de pregador não. Vasculhe a história, você vai dar risada. Das 12 tribos, só tinha uma tribo que não gostava de pegar no pesado. Uma tribo que não gostava de pegar no cabo da enxada. Não queriam lavrar a terra, não queriam costurar, não queriam fazer. Os levitas só sabiam fazer 2 coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. E alguém fala: eita, esses aí são... Pense num povo só quer saber de cantar e dançar. Alguém diz: e por que suportavam eles? Porque durante os cativeiros em que Israel passou, só tinha uma coisa que tirava a alma deles da depressão. Era no final do dia, depois de 14, 15 horas de trabalho pesado, lá no Egito, ou lá em Babilônia. Eram eles que pegavam as suas harpas penduradas no salgueiro e começavam a cantar: ei Israel, estamos em luta, mas só o Senhor é Deus. Eram os levitas que tiravam o povo do caminho da depressão. Somente um casal de levitas tiveram coragem de casar. Numa época em que mulher não tinha valor nenhuma, não é que até a filha deles foi valorosa? Foi ela a compositora desse hino: só o Senhor é Deus. Miriam. Então esse Moisés começa a sofrer no ventre da mãe dele. Você já viu um pai e uma mãe que estão com a gravidez em andamento? O filho nasce e eles não têm nome para colocar no filho? Já viu isso alguma vez ou não? Está na Bíblia. Moisés nasceu e não tinha nome. Quem colocou nome em Moisés? Só uma irmã leu a Bíblia aqui. Quem foi? A filha de Faraó. Vejo que o menino é dos hebreus. E como eu tirei das águas, o nome dele será Moisés, que significa tirado das águas. O menino já tem 3 meses de vida quando a filha de Faraó encontra ele dentro do cestinho. E ele não tinha nome. Como é que um pai e uma mãe geram uma criança e não colocam o nome nele? Quer perguntar o porquê? Digo eu, não a Bíblia. Quando Joquebede chegou do dia de trabalho, entrou dentro daquela tenda pequena, fedida, que só tinha uma mesinha de madeira, 2 cuias, um menorá,
olharam para o chão e viram duas crianças jogadas no meio de pele de animais. Marido e mulher, ambos magérrimos, cadavélicos, pele queimada. O marido começa a comer esbaforido. Está comendo uma lavagem. Porque o que os hebreus comiam era o que sobrava da mesa dos soldados egípcios. Para cuidar de quase 3 milhões de judeus, tinha que ter pelo menos uns 500 mil soldados. O que sobrava da mesa deles, acrescentava-se água barrenta do rio Nilo e dava uma lavagem. Era isso que eles comiam. Arão está comendo desesperado. Joquebede está mexendo. O marido olhando. Não vai comer, mulher? Ela diz, não estou com fome. Mas como? Nós trabalhamos o dia todo, 16 horas trabalhando. Como é que você não tem fome? Ela diz, está estranho, estou com ânsia de vômito. Eu imagino ele olhando, dizendo assim, de novo? E ela, eu acho que sim. Mas mulher, se engravidou de novo. Para esconder Arão, para esconder Miriam não foi fácil. Eu imagino ela dizendo, eu não fiz sozinho não. É culpa nossa. Mas, nem mais nem menos, se o Senhor deu, Ele cuida. Então vamos orar. Só que dessa vez vamos orar com mais intensidade. Vamos pedir para Deus mandar uma menina. Porque se vier menina é vergonha, mas pelo menos não tem sangue. Então eu creio que eles passaram 9 meses, pastor Leandro, orando e pedindo uma menina. Eles tinham preparado 1 milhão de nomes de meninas. Eles acreditavam que Deus ia ouvir a oração deles. E chega o dia do parto. Lá vai uma parteira egípcia, segurando um cutelo na mão, uma faca, uma adaga. Ela entra na tenda e sai Arão e Miriam. Lá dentro está Joquebede. As hebreias davam à luz de cócoras, agachadas. Após um grito estridente, porque as entranhas de Joquebede se abriram, houve-se um choro de uma criança, aquele que foi cantado aqui. Só que aquele choro, ao invés de trazer alegria, trouxe pavor. Porque de repente um novo grito, agora não de dor, mas de horror. Eu imagino Arão, Miriam e Arão entrando, correndo dentro da tenda e assistindo em loco, a parteira segurando o bebê numa mão e o cutelo na outra, apontado para o pescoço da criança. Porque a ordem de Faraó era para matar. E Joquebede, ainda com suas entranhas ensanguentadas, ajoelhada na frente dela, dizendo, não mata o meu filho. Pode imaginar um judeu se dobrar diante de uma mulher egípcia. É uma cena absurda, mas aí está Arão ajoelhado. Não mate meu filho. Tem mais 2 crianças ajoelhadas chorando, dizendo, não mata nosso irmãozinho. A parteira não entendeu, só entende nós que somos espirituais. Veio um temor no coração dela. Eu imagino o coração dela saltando, quase indo pela boca, ela perdendo a força na faca. Ela não sabe o porquê, ela pega o bebê e entrega para Joquebede. Ela vai saindo ali, porque há uma presença dentro daquela tenda. Oh meu Deus. A mesma presença que está aqui agora. Uma presença que interrompe morte, que interrompe perseguição, que interrompe bala perdida, que interrompe AIDS, que interrompe Covid, que interrompe cova, que para cemitério, que para cortejo fúnebre. Uma presença que quando chega, ela é soberana. Porque Deus não pede, Ele manda. Ele não pergunta, Ele determina. A vontade dele está acima da minha, da sua, de todo mundo. Não tem governo nesse mundo, não tem homem nessa terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de fazer a vontade dele retroceder. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Você pode não acreditar, mas eu estou pregando aqui nessa noite só para homens e mulheres escolhidos no ventre da mãe. Vou falar de novo, você pode não acreditar, mas você não é aquilo que você vive dizendo para todo mundo. Você não é fruto de um aborto mal feito. Você não é fruto de um estupro. Você não é fruto de uma tabelinha sexual que não funcionou. Você não é fruto de uma vida que nasceu porque o método contraceptivo da sua mãe falhou. Não, arranque isso da sua cabeça. Não me interessa o caminho que Deus usou para você chegar a esse mundo. A vida quem dá é Ele. Quem determina o nascimento é Ele. Quem traz a existência é Ele. Deus tinha pressa em você nascer. Se você nasceu numa família estruturada, parabéns para você. Se você nasceu numa família onde você tem 4 alimentações por dia e antes de dormir sentava no colo da vovó que lhe contava historinhas de dormir, parabéns para você. Mas se você nasceu como eu, de uma mãe solteira, numa vida extremamente pobre, sem conhecer seu pai, se você nasceu num lugar onde você dividia 2 cômodos com 12 pessoas,
onde a fome ficava à sua porta, onde a miséria ficava à sua porta. E pobreza atrai miséria, a miséria atrai violência, a violência está à sua porta. Se você passou por lutas e vales como eu passei, você não pode carregar traumas mais sobre a sua vida. Se você não conhecesse Jesus, eu entenderia. Mas você conheceu o dono da vida. O dono da vida te salvou. O dono da vida entrou no seu caminho e ele me trouxe só para te dizer: você é um projeto meu, diz o Senhor. Não discuta comigo como eu te trouxe ao mundo. Não discuta comigo se eu te deixei ficar lá naquela comunidade extremamente pobre. Não discuta comigo se eu permiti na sua vida, porque tudo nessa vida é permissão de Deus. Se eu permitir as piores lutas, as piores violências, os piores abusos que você já sofreu. Não discuta. Entenda que eu não dou, diz o Senhor, uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Eu não dou uma luta maior do que aquela que você pode suportar. Tudo que você passou, está passando e vai passar é um projeto de Deus. Ou você tem essa compreensão, você vai enlouquecer. Você vai querer de respostas das quais você nunca vai ter. Você vai começar a fazer perguntas filosóficas, e elas vão travar a sua mente. Como Jó perguntou para Deus: por que sofre o justo? Tem coisas que você não tem que entender, você só tem que aceitar. Por quê, pastor? Só a eternidade tem resposta desse porquê. Eu tenho na minha mente uma consciência: só sofre muito aquele que Deus quer exaltar muito. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Toda vez que Deus te falar: José, olhe o sol e a lua se curvando diante de você, olhe para cima, porque o sol e a lua estão lá, e você vai ficar acima deles, porque o sol e a lua vai se curvar. Mas tenha consciência de que antes disso acontecer, Deus vai pegar o céu, a altura onde Ele vai te colocar, e vai virar para baixo. E vai transformar em um buraco, em uma cisterna. É a sua sobrevivência dentro da cisterna, é a forma como você reage dentro da cisterna, que vai te dar o direito depois de ir à altura. Deus não quer criar filhinhos de papai. Filhinho de papai recebe de mão beijada e não dá valor em nada. Você deve conhecer alguns aqui em São Gonçalo. Pegam aqueles carrões e saem fazendo racha, depenam o carro, pegam uma moto importada e tira tudo dela, fica aquela coisa horrível. Você disse: ah, se fosse eu, cuidaria também. Se fosse você, porque você dá valor. Aquele não dá valor porque não custou nada para ele. O que não custa nada não vale nada. Eu só conheço um crente de verdade. Não é nessa hora que nós estamos pulando e gritando aqui, não. É quando ele está sendo testado e provado. É quando o teto desabou em cima da cabeça dele, o chão abriu um buraco para engolir ele. É quando o nome dele está na boca do povo. É quando vem a calúnia, a perseguição. É nessa hora que eu conheço o crente. Porque o crente de verdade, ele vai atravessar esse vale dizendo assim: se Deus permitiu, ele já encontrou uma porta de saída lá na frente. Eu não tenho que fazer nada a não ser erguer a minha cabeça e ir andando, dando glória a Deus. Quem sabe o segredo da sua vitória está nisso nessa noite? Quem sabe é isso que Deus te trouxe aqui para falar com você? Porque assim começou a história do maior homem do Velho Testamento, sofrendo desde criança sem nome. Moisés não podia chorar. Ele só deve ter chorado a única vez livre quando saiu do ventre da mãe dele. Depois disso tiraram dele o direito de chorar. Quer perguntar o porquê? Os vizinhos iam escutar, iam lá querer ver, iam ver que era um menino, iam dedurar. Outras famílias perderam seus filhos. A família que perdeu não vai admitir que o filho do outro viva. Ele teve que ser escondido. Taparam a boca do menino. Joquebede teve que voltar para o trabalho no dia seguinte. E perguntavam para ela, não sei o que ela respondia, se ela abortou, se foi uma menina. Eu não sei o que ela respondia. Mas ninguém podia ver aquele menino. O choro atrairia as pessoas. Choro de criança é uma linguagem. Só mãe tem de choro de criança. Mãe tem o dom de interpretação de choro. Ela sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de birra, quando o choro é de dor. Pai não tem esse dom. Pai, a criança está com ele enquanto está rindo. Começou a chorar, ele faz assim. É assim ou não é, senhoras? É assim ou não é, senhoras? Mas mãe entende. Moisés não podia chorar. Uma criança que não pode chorar, não pode se comunicar. Não podia chorar, não tinha o que comer. A mãe dele comia lavagem o dia todo, um corpo seco, pele despencada, seios murchos. Eu me lembro no início do ministério, pregando na África, caminhando por aqueles rincões do continente africano, eu via mulheres na beira do caminho, magérrimas, pele e osso, com as suas mamas secas, segurando caveirinhas que ainda respiravam.
Bebês agarrando os seios murchos das mães e elas fazendo uma espécie de sopa com capim e terra numa latinha para dar aos seus filhos. A fome é a coisa pior que pode existir. Se eles, escravos, não tinham que comer, imagina o que ela ia dar àquela criança. Não bastasse não poder nada disso, não poder chorar, não poder comer direito, ele não podia ver a luz do sol. Toda criança precisa da luz do sol. Lembro da minha velha mãe dizendo assim: o filho da dona Teresa está com tiriça. Tiriça. Descobri que o nome é icterícia. É um fungo que dá na pele dos bebês. Alguém já viu isso? A pele fica amarelinha. A mãe tem que fazer a criança tomar banho de sol e dar para ele um chá de uma plantinha lá, para melhorar. Banho com chá de uma plantinha. Moisés não podia tomar um banho de sol. Aí, venha comigo. Se ele não pode chorar, se ele não tem o que comer e não pode ver a luz do sol, qual é o destino dele? Não ouvir? Não ouvir? Sem medo, 1, 2, 3. Qual é o destino dele? Morrer. Era para morrer. Aí você vai lá para Hebreus, e na carta aos Hebreus está escrito assim: e o menino crescia e era formoso. Não, vou falar de novo. E o menino crescia formoso. Não colocaram o nome nele de propósito, porque acreditavam que ele ia morrer. Nem a mãe, nem o pai acreditavam nele. Não colocaram o nome para não criar vínculo, para não criar intimidade. Com 3 meses era para a criança estar morta e o bebê está lá. Não tem quem segura aquela criança. Miriam com 8 anos está cuidando. Mamãe, não dá mais, o menino está muito levado, olha aqui. Mas ele não tem o que comer, ele não vê a luz do sol, ele não chora, era para estar morrendo. Mamãe, está vivo aqui. A família é obrigada a fazer uma reunião às pressas. Joquebede e Arão dizendo: temos que escolher, ou ele, ou nós. Como assim, marido? Ou a gente se livra do bebê, ou a qualquer momento a família toda vai ser punida e vai morrer por Faraó. É aí que eles vão jogar um menino nas águas do rio Nilo. Fizeram um cestinho, jogaram ele nas águas do rio Nilo, porque era cultura entre os egípcios, para aplacar a ira dos deuses do Egito. Sacrificavam bebês ao grande Leviatã, que era o deus das águas do Nilo. Jogaram o menino ali, na estratégia de que Deus aplacasse a sua ira contra o povo hebreu. Eu li um livro um dia desse, eu dei risada. Um escritor, um romancista, disse que Miriam amarrou no cestinho uma corda. E ela ia à distância, segurando o cestinho, que ia navegando na beira do rio. Que coisa mais ridícula. Alguém já foi na beira de um rio aqui? É cheio de mato, como é que você põe uma corda? A corda vai embaraçar. Não tem jeito. O escritor queria ajudar Deus a fazer milagre. Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer milagre. Jogaram o menino ali para ele morrer. Faça, quando você for lá numa caravana, a pergunta que eu fiz para uma guia turística. Me levou lá na beira do rio Nilo e eu disse: onde é que, segundo a lenda, Moisés foi colocado? Ela disse: temos um lugar. E ela andou com a gente, ó. Foi aqui que Miriam, Arão e Joquebede jogaram o cestinho. Eu disse: aqui, por que aqui? Porque aqui ficava próximo do lugar onde eles ficavam como escravos nos alojamentos. Eu disse: tá. E onde ficava a piscina do palácio da filha de Faraó? Ele disse: olha, segundo os historiadores que nós encontramos aqui, apenas resquícios, ficava lá naquela altura, ali em cima, ficava ali, ainda tem alguns monumentos ali de pedra, e ali tinha uma piscina. Eu disse: então calma aí, a senhora está dizendo que jogaram o menino aqui, a correnteza está para lá, e a piscina ficava ali. Ela falou: é. Eu falei: a senhora está ouvindo o que a senhora está falando? Ela disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: eu acho que está errado o lugar. Eu falei: não, dona, tá não, deve ter sido isso mesmo. É que todo aquele que Deus chama para uma grande obra, ele vai nadar contra a correnteza. Pegou aí ou não? Todo aquele que tem uma chamada extremamente violenta, ele nunca vai ser normal. Ele sempre vai faltar um parafuso, ninguém vai compreender ele. Ele tem uma visão além do alcance, ele vai nadar contra a correnteza, vai andar contra o fluxo. É a vida dele. Moisés foi empurrado lá para cima, possivelmente por um jacaré, um crocodilo.
crocodilo está vindo lá para engolir ele, daqui a pouco trava a boca e com o bico vai empurrando o cestinho. Onde é que você acha que o anjo que fechou boca de leão fez um estágio? Não entendeu, né? Vou falar de novo. O anjo que fechou a boca de um leão lá de Daniel fez um estágio antes fechando boca de jacaré. Porque ninguém pode matar aquele que Deus quer que viva. Acredite. Sabe aquilo que você ouve da sua família? Sempre final de ano é aquela bênção. Reuniu a família é uma tristeza. Toda hora vem um assunto do passado. Esse aqui, ainda mais quando você encontra aquelas tias velhas. Ei, menino, isso passa uma vergonha na gente, né? Alguém já passou por isso aqui? Reuniu, só se fala do passado. De repente alguém fala, esse aqui era para estar morto. Aqui tem muita história assim. História de um acidente, de uma bala perdida, de alguém que caiu dentro de um fosso, de um coco que travou aqui na garganta. Aconteceu um monte de coisas que era para você estar morto. E a família insiste dizendo, foi sorte. E eu estou aqui para dizer, foi não. Foi Deus. Já tinham demônios querendo te matar. Mas como, pastor? Demônio não sabe o futuro. Tem razão, eles não sabem o futuro. Mas eles não precisam saber o futuro. Basta de vez em quando eles parar de olhar para você e olhar para o céu. De vez em quando parece que Deus está entediado. Ele fala, vou parar tudo a administração de um mundo aqui com 7 bilhões de seres humanos e galáxias. Não, eu estou estressado, dá licença. Eu preciso abrir a janela do céu. Eu preciso desestressar. Ele abre a janela do céu e debruça e fica olhando para a terra. De vez em quando ele fixa o olhar em alguém. Pastor, isso aí é loucura sua. Não, está na Bíblia. Um dia Deus estava desse jeito, encostado na janela, olhando. Chegou um cidadão e Deus falou para ele, viste tu, meu servo Jó? Jó nem sabia. E Deus estava de olhos nele. De vez em quando o diabo pega Deus olhando para alguém. É meu Deus mesmo, vou falar de novo. De vez em quando o diabo pega Deus olhando de maneira especial para alguém. E quando Deus olha de maneira especial para alguém, o olho de Deus brilha. O diabo passa um recado para o inferno. Põe um X nas costas dele. Põe um alvo nas costas dela. Precisamos fazer de tudo para matá-los, para destruí-los, para arrancar de dentro deles a vontade de viver. Precisamos colocar o mundo, o inferno contra eles. Precisamos fazer as crianças fazer bullying com eles. Precisamos fazer eles não se amarem, eles terem raiva da cor da pele, da textura do cabelo, do tamanho das pernas, do tamanho do corpo. A gente precisa destruir eles, porque se eles descobrirem o que Deus tem na vida deles, que nós no inferno, dizendo ele, não sabemos, mas com certeza é algo grande, então é melhor matar no ninho. Mata agora, porque depois a gente não segura mais. Tem gente aqui que não tem onde cair morto com de lá vivo e vive reclamando porque todo mundo tem inveja de mim. Simples, pergunte, por quê, pastor? Porque você não nasceu, você estreou. Agora pergunte por quê, pastor? Porque Deus te escolheu quando você era pequeno e sem forma. Ah, meu Deus. Você era pequeno e sem forma. O meu anel é pequeno, mas ele tem forma. Esse brinquinho na orelhinha que você coloca da sua filhinha, que é uma gotinha de cristal, é pequeno, mas tem forma. O grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. No Salmo 139, verso 16, Davi está dizendo, tu me sondas e tu me conheces, desde que eu era pequeno e informe, sem forma. Davi está dizendo que Deus parou para ver o dia, a tarde, a noite, a madrugada, em que a mãe dele foi amada, ou violentada, ou usada, ou estuprada, não sei. Deus parou para ver o ato. E Deus enxergou quando o homem plantou dentro do ventre da mãe dele quase 200 ou pouco mais de 200 milhões de sementes, que poderiam ter gerado 200 milhões de vidas diferentes. Mas no meio de 200 milhões de sementes, só uma nadando. Você sabia que da entrada do corpo da mulher até o útero, pelo tamanho que você foi plantado lá dentro, através dos gametas masculinos, é como se você saísse aqui do Rio de Janeiro, nadando, e fosse até o Canal da Mancha, lá na Europa. Essa é a distância. Já assistiu uma Olimpíada? Uma disputa de natação?
As arraias estão aqui, é raias que chamam, né? As raias, em cada uma delas, nos pódios tem um nadador, amém? Imagine que você está lá, aí você olha para a esquerda, tem 100 milhões de nadadores. Aí você olha para a direita, tem 99.999.999 outros nadadores. E você é o de número 200 milhões. Só um vai atravessar a faixa. Só um vai chegar do outro lado e entrar no óvulo e fecundar ele. Davi está dizendo, o senhor estava me olhando, né? Eu era pequeno e sem forma. E o senhor já tinha me enxergado. Você nunca se perguntou por que você nasceu? Eu já tive crises. Quando eu era criança, não conhecia Deus ainda, eu tinha raiva da minha vida porque eu era pobre demais. Você tem noção do que é morar com 12 pessoas em 2 cômodos? Vou te dar um exemplo. Imagina que na minha casa, panela e pinico dava uma confusão. Tinha hora que o pinico estava em cima do fogão, a panela estava debaixo da cama. Pobreza, miséria, extrema miséria. Quando brigavam comigo na escola, ninguém falava isso ou aquilo, me chamavam de filho de mãe solteira. Isso há 40 anos atrás. Não é como hoje, as gravidezes independentes. As mulheres querem uma vida assim, um assado por causa do seu tempo de emancipação. Não, era filho de uma prostituta. Na reunião de pais e mestres, não tinha pai, porque o nome do meu pai no meu registro é só um tracinho, um risquinho. E se perguntar tracinho do que, eu dou um cascudo na sua cabeça. E já teve quem falou, tracinho do que? Fala, coisa ruim. Eu tive crise na minha vida. Com 13 anos eu estava viciado em drogas, porque não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu olhava para o passado, não tinha lembranças. Não tinha nada pior para mim na escola do que quando chegava depois das férias. A professora obrigava a gente a fazer uma redação. Como foi suas férias? Oh meu Deus. Meus amigos, foi legal conhecer o Mickey. Fui esquiar. Eu estava no Guarujá, na praia. E eu ficava tentando imaginar o que eu ia escrever. Porque eu passava as férias cortando cana de açúcar, apanhando laranja, algodão e café, engraxando sapato. Era uma tristeza, então eu tinha raiva da vida, porque eu achava que eu era um erro. Hoje, eu olho para o espelho e falo assim, você é um xodó de Deus, né, rapaz? Olha onde Ele me colocou. O sofrimento e a dor que Deus permitiu sobre a sua vida não era para te destruir, era só para te construir. Minha velha mãe dizia assim, meu filho, o que não mata engorda. Se você não morreu até hoje, se você passou por tudo aquilo, por todas as crises, você está de pé aqui, por favor, se ame. Acredite na sua história, porque se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Não terceirize a sua história, não terceirize, não fique dizendo assim, não, aquele, aquela, não ponha a culpa na cor da sua pele, no sistema do governo, não ponha a culpa no seu vizinho, eu fui abusado pelo meu tio, pelo meu pai, pelo mundo, o universo abusou de mim. Pare de jogar, encontrar sempre uma desculpa, pare de jogar nas costas dos outros. Eu não estou pregando para o lixo de São Gonçalo, eu não estou pregando para os indigentes de São Gonçalo, eu estou pregando para a nata de São Gonçalo. Eu estou pregando para os filhos do Deus eterno. Você pode não acreditar, mas você tem o DNA do seu pai. Você tem o DNA de Deus sobre a sua vida. É por isso que o diabo te odeia, é por isso que tudo para você é mais difícil. E depois dessa noite você vai sair daqui com esse entendimento e vai começar a trabalhar. Quanto mais difícil ficar, você vai entender, a vitória está chegando. E profetizo já, não vai ficar na sua frente Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, traficante, bala perdida. Não tem governo, não tem policial, não tem nada, nada pode barrar o que Deus preparou para você. E se alguém acredita nisso, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aí, por favor. Esse Moisés que vai sofrer a vida inteira. Ei, gente, com 80 anos de idade ele resolveu pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Onde? Em Midian. Diga comigo, Midian.
Só conhecendo a geografia de Israel você vai entender. Em Midian havia um arquipélago de montanhas. Moisés subiu no alto das montanhas para pastorear a ovelha. Alto de montanha não tem relva, não tem capim, não tem água. O que Moisés foi fazer no alto da montanha com 80 anos de idade? Digo eu, não a Bíblia. Meu entendimento. Moisés cansou de viver. Ele resolveu ajustar o retrovisor do carro da vida. E quando ele olhou para o retrovisor, só lembrança ruim. Desde o ventre da mãe, foi criado por uma mulher que não era mãe dele. Ele achou que era filho da filha de Faraó, descobriu que era só um escravo enrustido. Absorveu a história do escravo, matou um homem, enterrou na areia, virou assassino, teve que sair dali, foi viver no meio do deserto, virou um inferno a vida dele. Ele tem 80 anos de idade agora, 80. Alguém pode dizer, acabou a vida. Ele tem 80 anos de idade. Olhou no retrovisor e disse, não tem perspectiva nenhuma. Subiu no alto da montanha, pegou um cutelo. Ele estava destinado ao cutelo. Ele deve ter dito, por que aquela parteira não me matou? O que ela não fez, eu faço. Imagina Moisés sentado em uma pedra, as ovelhinhas ali perto dele. Ele se escondeu de todos, pegou a faca, procurando um lugar no corpo. Velho, tudo é mole, qualquer lugar fica fácil, mas procurando um lugar que seja uma punhalada fatal. Deus levou Moisés no limite. Deus, antes de vestir um homem, antes de revestir um homem, ele vai despir o homem. Antes de Deus vestir e revestir, ele vai despir o homem. Ele vai esvaziar inteiro o vaso. O vaso não pode vir cheio. O vaso cheio vira concorrente de Deus. Pessoas se convertem, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, sou influência, sei falar direito. Vem com tanto ranço que Deus não consegue usar ele. Aí Deus tem que quebrar a pessoa inteirinha, fazer o vaso, está vazio. Agora eu vou encher com o que eu quero. Então Deus despiu ele, Deus tirou tudo dele. E quando Deus viu, chegou no limite, agora ele vai se matar. Antes da faca entrar nele, Deus aparece lá naquela sarça. A sarça começa a queimar, mas, quer dizer, fumegar sem queimar. Moisés achou estranho, tentou se aproximar e do meio da sarça sai uma voz. Aquela voz simples e humilde de Deus, né? Moisés, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Ele nunca falou com Deus. Não há uma história antes disso, dele ter conhecido Deus. Não há um momento da história em que Moisés falou com Deus ou Deus falou com ele. Mas agora, com 80 anos de idade, Deus chama ele pelo nome. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. Ele está em silêncio. E eu sei que às vezes o silêncio de Deus dói mais do que quando ele dá um puxão de orelha. Às vezes eu queria que Deus me desse um puxão de orelha e ele fica em silêncio. O silêncio de Deus dói mais. E por que Deus fica em silêncio? Deus fica em silêncio porque se ele falar antes da hora, você perde a bênção. Você nunca se perguntou por que Deus virou as costas para Jesus na cruz? Jesus olhou e viu o Pai. Quando ele foi clamar pelo Pai, o Pai fechou a porta do céu, ficou de costas e ele disse: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus virou as costas para Jesus? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque se Deus ficasse olhando Jesus mais 5 minutos naquela cruz, ele tinha arrancado o filho dele da cruz, ele tinha fulminado a raça humana, ele tinha destruído este planeta. Porque raça ruim e cruel somos nós. Deus às vezes fica em silêncio, porque se ele falar, você perde a bênção. Você está sendo provado para ser aprovado. Você está sendo testado, porque o que Deus tem para a sua vida é extremamente grande e violento. Acredite nisso. Acredite. Antigamente, quando alguém vinha falar comigo de dor e luta, eu não tinha experiência, eu era intercessor. Se tem algum intercessor aqui, eu vou orar pela sua vida. Não tem um ministério mais pesado que intercessão. O intercessor não ora pelo outro, ele se veste do outro. Ele traz sobre ele o peso que o outro está passando, a dor que o outro está passando. O intercessor, quando termina de orar, o corpo dele está todo dolorido. Por
Por quê? Porque ele entrou numa guerra, ele se colocou no lugar da pessoa. E eu fazia isso todo dia tinha um crente me contando uma história triste. Aí eu comecei a ser testado, provado, lutei, caí, me machucaram, pisaram em mim, fui indo. Hoje, com 50 anos de idade, quando alguém vem me contar uma história muito triste, eu escuto, digo para a pessoa assim: eu sinto muito, mas estendo a mão e digo: meus parabéns. Já teve gente que perguntou se eu sou sádico. O senhor é sádico? O senhor está me dando parabéns? Eu estou sofrendo e o senhor está feliz? Eu digo: não, é porque eu conheço essa trajetória. Eu sei onde essa história vai terminar. Eu já passei por aí. Eu não vou pedir para Deus te tirar da luta, eu vou pedir para Ele te dar força para encarar e vencer essa luta. Porque só vencendo essa luta você vai poder ir para um outro plano, num crescimento maior. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que levantar a cabeça, levantar das cinzas, sacudir a poeira, dar a volta por cima, ir andando. Se não dá para ir andando, vai agachado. Se não dá para ir agachado, vai rolando. E a hora que perder as forças e parar, para de costas, com a boca no pó. Porque aí Deus vai vir lá de cima, nas suas costas, vai fazer uma cirurgia nas suas costas e vai plantar um par de asas. O que você não conseguiu andando, você vai conseguir voando. Alguém acredita nessa loucura? Mais um grito de glória a Deus, por favor. Com 80 anos, Moisés começa a ver a glória de Deus. Diga para o seu irmão, ele viu a glória de Deus lá no Sinai. Depois disso, a vida dele foi só ver a glória de Deus. Tenho a entrada dele diante de Faraó, 10 pragas, 10 sinais. Ele viu o mar vermelho abrir. Ele viu Deus abrir o céu e transformar o céu numa padaria. Teve um dia que o povo enjoou do pão, Moisés orou, Deus transformou o céu numa churrascaria. Fez chover carne na mesa do povo. Moisés pediu água e Deus colocou uma rocha que tinha pernas para andar atrás do povo. Já leram isso aí, pregadores? A rocha de Meribá tinha perna. Israel andou por 40 anos. Toda vez que eles paravam com sede e olhavam para trás, a rocha estava atrás dele. Eles andavam por onde ia, parava, a rocha estava atrás deles. E só para os desavisados, a rocha está aqui dentro dessa noite. Jesus Cristo é a rocha de Meribá. Ele tem água que pode matar a sua sede eternamente. Moisés viu a glória de Deus. Agora respire fundo, Beto, mude a música. No capítulo que eu li, no capítulo 33 do Êxodo, Moisés acordou de manhã e quando ele olhou para a nação, ele sentiu angústia. Pergunte por quê? Na noite anterior, ele decretou a morte dos adoradores de bezerro de ouro. Quem foi que matou os adoradores? A tribo de Levi, os que só sabiam dançar e cantar. Quando ele gritou, quero gente de coragem para matar os adoradores, todo mundo falou, não, é meu irmão, não vou tocar no meu irmão. Ah, é meu irmão, não posso tocar no meu irmão. Os levitas levantaram e disseram, irmão nosso não adora bezerro, não. Foi uma matança em Israel. Moisés acordou de manhã, ouvindo os gritos, o choro das mães, dos filhos, das esposas que perderam os seus parentes para aquela morte, aquele assassinato estúpido de 3.000 adoradores de bezerro. Moisés lembrou que ele tinha tido uma experiência com Deus dias antes. Deus tinha levado ele no alto da montanha. Depois você lê lá na sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 19, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. É uns versículos esquisitos da Bíblia que a gente tem que ficar meditando neles. No capítulo 20, verso 21, olha o que está escrito. E o povo estava de longe em pé, e Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Deus não estava numa nuvem clara. Não era uma nuvem com arco-íris. Não era cercada de anjinhos lindos. A glória de Deus ficava numa nuvem escura. Ela dava medo. E lá estava Deus no meio da nuvem escura. E Moisés viu a sua glória de novo. Ele acordou de manhã, ele sentiu uma angústia. Ele falou, Senhor, eu preciso conversar. Vem aqui, Moisés, vem aqui para a tenda da congregação. Ficava um pouquinho mais embaixo. Pois não, Moisés, o que você quer? Senhor, eu não estou bem não. Por que, Moisés? Poxa, eu estou lutando com esse povo. Eu sofro desde o ventre da minha mãe. Muita luta, Senhor. E o que você quer? Rogo-te
que me mostres a sua glória. Rogar é clamar, é implorar, não é um pedido. Ele não está dizendo, eu te peço para ver a sua glória. Ele está dizendo, eu rogo, eu estou implorando, eu estou insistindo muito, me mostres a tua glória. E o Senhor dizendo, Moisés, mas eu te mostrei a minha glória desde o seu nascimento. Lá no Nilo, como é que você acha que você sobreviveu? Você era formoso, bebê. Você quer ver a minha glória porque, Senhor, eu entendo. Eu vi a sua glória em vários momentos da minha vida. Só que aquela glória que eu vi foi para aquele dia. A minha força está indo embora hoje. Por tudo que o Senhor fez na minha vida, hoje eu estou em dúvida de tudo. Eu vi o mar vermelho, mas de vez em quando eu me pergunto, será que foi o mar que abriu mesmo ou eu estava sonhando? Porque quem está no centro da sua vontade, viver o que eu vivi, não pode estar hoje triste desse jeito. Senhor, ainda temos uma caminhada junto? Temos, Moisés. Então me mostra a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória. Senhor, eu repito, aquela glória foi para aquele dia. Eu preciso de uma glória renovada hoje. Essa foi a resposta que Deus me deu, Bruno, enquanto eu orava à tarde. Os que vieram para essa vigília, que conhecem o céu pelo lado de dentro, homens e mulheres que falaram em línguas aqui essa noite, homens e mulheres que acreditam que Deus ainda faz, precisam de novo ter uma experiência profunda. Você precisa de novo experimentar algo extraordinário para que seja reavivada as suas memórias e o seu espírito. A glória do batismo com o Espírito Santo foi para aquele dia. Aquela experiência daquele culto lindo onde você chorou, pulou, plantou bananeira, saiu daqui, ao invés de ir para casa, passou na frente de um terreiro querendo caçar confusão com o diabo. Aquela glória foi para aquele dia. Hoje parece que ela não está funcionando mais. Por isso você está aqui nessa vigília. Você poderia estar em casa dormindo agora. Não, mas você está aqui quase dormindo aqui dentro, porque já estamos na quarta vigília. Eu ouço barulho de espadas aqui em cima. É sério, não é brincadeira, não é chavão de pregador. Eu costumo dizer aos amigos que esse lugar aqui ele é poderoso demais. Quando eu estou pregando, eu me envolvo com o céu. Um pregador pentecostal que ministra para uma igreja pentecostal, ele e a igreja não são normais, são caminhantes de dois mundos. Parte nossa percebe essa terra, a outra parte nossa percebe o céu. Você pode não acreditar, mas esse lugar está tomado de anjos. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Para cada crente aqui dentro, pastor Bruno, tem um anjo. Pastor Leandro, cada um de nós trouxe um anjo para cá agora. Os anjos estão aqui no nível um pouquinho mais alto, estão se confraternizando. Tem anjo que não se via há muito tempo. O meu anjo não via o anjo do irmão ali há meses, há anos. E eles estão lá batendo papo, porque aqui nós estamos protegidos pela aura do céu. E um anjo falando para outro, e aí, por onde você tem andado? Ah, eu tenho andado, estou cuidando daquela crente lá, daquele lá, daquilo. E aí, tá fácil? Tá não. O meu anjo, coitado, deve estar cheio de esparadrapo, roupa rasgada. Pense num anjo sofrido, é o que cuida do pastor Marco Feliciano. É sério, é só pancada, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Não é fácil, é luta. E eles agora confraternizando nesse exato momento. Há duas multidões aqui, uma está na terra e a outra está nas regiões celestiais. Basta uma oração profunda para que o céu se rasgue em duas partes e o céu entre aqui nesta igreja, ou esta igreja seja arrastada até o céu. Existem níveis de dimensão de glória que nós jamais vamos conseguir compreender. Existem unção que Deus dá somente para aquele momento, para aquele exato ofício. Eu sinto que nesta madrugada Deus quer nos levar para uma dimensão diferenciada. Deus quer fazer alguns crentes sair daqui hoje tão possuídos por Deus que vão perder o rumo da sua casa. É sério, porque eu sou dessa geração. Uma geração que viu o céu pelo lado de dentro. Uma geração que teve a percepção de anjos, que teve no ambiente onde o fogo do Senhor desceu. Enquanto eu estou falando, alguns estão muito cansados, estão adormecendo, mas estão outros ali querendo dar um salto. Se começarmos a buscar, a batalhar, eu vi o pastor aqui, fez uma oração de 5 minutos em línguas, começou bem, todo mundo foi travando, é simples, a gente trava porque você fala só meia dúzia de palavras. Por que eu só falo meia dúzia de palavras? Você não treina.
Você aprendeu a falar lá aquela coisa no dia que você foi batizado e parou. Para você é só aquilo, mas não é um treino. A glória do Senhor, ela é multiplicada. Se você der lugar nesse exato momento, o céu pode ficar baixinho aqui e você pode ver coisas extraordinárias. Em tempos de crise, o Senhor Deus se revela de uma maneira extremamente mais extravagante e pesada. Vou falar de novo. Em tempos de violência espiritual, em tempos de guerra profunda, o Senhor tem uma revelação extremamente profunda para dar também. Hoje eu me lembrava, o Bruno me fez lembrar do meu testemunho. Você sabe como nasceu o meu ministério? Eu era diácono, tinha 19 anos de idade. A minha igreja passou por uma violência, a igreja do interior. Uma violência tão profunda que uma igreja de 400 crentes ficou com 20 crentes. 3 meses de luta, luta terrível. Os demônios do inferno, potestades, foram lá dentro da minha igreja e laçaram os crentes. Nós tivemos um estupro de um pai que abusava da filha desde os 8 anos de idade. A menina não suportou, contou para a mãe levou na polícia, o homem foi preso, furaram o olho dele, ele ficou cego na prisão. O rádio da cidade foi contar, membro da Assembleia de Deus. 3 dias depois, um menino da nossa igreja é pego na rua, mantendo relações sexuais com um cachorro. 2 semanas depois, a cidade inteira descobre que tem um tarado, que de madrugada ficava nas esquinas escuras, e quando as mulheres passavam, ele se exibia. A polícia armou um flagrante, pegaram. Quem era? O músico da nossa igreja. O mais arrogante. Aquele que a gente dependia dele para fazer, para ter ensaio da mocidade, ensaio do ciclo de oração. Era uma prova. Pecados dessa forma. Os escândalos foram tão grandes que passou na televisão da cidade. Resultado, a igreja mingou. Ficamos com 20 crentes. Terminou com o pastor da igreja sendo arrancado, porque descobriram que ele tocou nas finanças. O campo foi lá e arrancou ele. Nesse dia, chegou um pastor do Nordeste. Pastor humilde, pastor Valdivino. Marcou uma reunião com os obreiros e estava eu lá de diácono. Ele falou, gente, eu estou chegando agora, eu sei que a coisa está ruim, mas o Senhor está conosco. E olha, como eu viajei, vim de muito longe, quem é o pregador de vocês? Todo mundo apontou para mim. Feliciano. Você pode pregar hoje à noite, meu filho? Eu falei, eu não, pastor. Ele falou, não vai pregar por quê? Eu falei, pastor, o senhor não está sabendo a situação que está na nossa igreja, nós estamos com vergonha de andar na rua, olha as crises, olha isso, contei tudo para ele. Ele olhou para mim, foi a primeira vez que eu vi essa expressão e ela me deixou com raiva, que eu não entendi ela. Ele falou assim para mim, você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Eu falei, que atrevimento é esse? Eu falei, eu sou um homem de Deus. Ele disse, então prova, rapaz. Vem pregar hoje à noite para nós. Eu falei, então eu vou vir pregar. Ele falou, e eu vou estar te esperando. E eu fui para minha casa. Cheguei na minha casa, morava numa casinha de 3 cômodos, recém-casado. Eu falei para a Edileuza, fica no quarto. Eu vou orar aqui na sala, porque eu preciso que Deus me encha. Peguei um toca-fita desse tamanho, fita cassete. Naquela não tinha 3 em 1 ainda, não tinha toca-fita, era fita cassete. Eu botei uma fita do Vitorino Silva. Vitorino Silva cantando, o cego caminhava pela estrada, sem nenhuma direção. E ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu nunca subi sozinho no púlpito da nossa igreja, mas hoje eu preciso de uma experiência. Eu preciso que o Senhor suba comigo. Minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá, saiu um vento, um sopro, tão forte, mas tão violento, que me empurrou para trás. Foi como se uma mão tivesse me jogado para trás. Eu caí para trás, tentei abrir o olho, não consegui. Uma luz tomou conta da sala. As minhas pálpebras ficaram vermelhas, como se tivesse fogo. Eu comecei a sentir um medo. Eu fui me encolhendo, e eu falei, Senhor, não me mata. Eu achei que era Deus me punindo. E eu ouvia uma voz que disse assim, não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não conseguir ir, a sua história vai. E eu vou levantar um exército através desta chamada que eu te dou. Para mim não tinha passado de 5 minutos, Leandro. Quando eu fui voltando em mim, tentei ficar em pé, caí. Tentei ficar em pé pela segunda vez, caí, me sentei no sofá. Eu estava grogue. Eu olhei para o relógio, tinha se passado quase 1 hora. Eu entrei no quarto, abri a porta, minha esposa me olhou. Aí é ela que conta, porque eu não vi mais nada.
Ela disse que quando eu abri a porta, eu dei um grito e comecei a falar em línguas. Ela disse que eu tomei banho falando em línguas, me troquei falando em línguas. Entrei com ela dentro do carro, uma brasilinha velha que eu tinha falando em línguas. Cheguei na porta da igreja, fiquei na porta como diácono. Ela disse que eu fiquei com a mão estendida, conversando com alguém em línguas. Eu não lembro de nada disso. Naquele dia, a igreja entupiu de gente. A notícia, cidade pequena, esparramou que tinha um pastor do Nordeste. Todo mundo foi ouvir o pastor. E quando o pastor estava no púlpito, dirigiu o culto, ele disse: o senhor me trouxe aqui, mas quem vai pregar hoje para nós é o diácono Marco Feliciano. Feliciano, vem pregar. Eu não me vi subir no púlpito. Eu só me vi no púlpito. Quando eu estava no púlpito, como os meus olhos se abriram, eu vi a igreja. Eu não sabia o que ler. O senhor falou no meu ouvido, João 3:8. Eu falei, abra a Bíblia comigo, João 3:8, abri. Estava escrito, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fechei a Bíblia, não sabia o que fazer. Fui orar. Caiu uma glória sobre a igreja. Os crentes começaram a cair pelo chão. Uns 200 crentes terminaram o culto debaixo dos bancos. Nós não conhecíamos unção, não sabíamos o nome de Benihim. Era no meio do mato, interior, mas tinha desse tamanho. Nós não conhecíamos esse negócio de cair no Espírito. Não existia isso. O culto foi terminar 2h da manhã. Gente batizada com o Espírito Santo e curada. O pastor ficou tão impressionado, disse, quarta-feira na congregação da vila, Feliciano vai pregar de novo. Cheguei lá, a igreja entupida de gente agora pela rua. E eu falei, vamos ver se funciona de novo. João 3:8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fechei a Bíblia, começamos a orar. O povo começou a cair no meio da rua. Lá começou a cair gente endemoniada. Foi uma manifestação de Deus. O culto terminou quase 3 da manhã. Daí, meu nome foi esparramado pela região. E eu começava a ir, só lia isso, eu não pregava. Eu não tinha essa habilidade que eu tenho hoje. Eu dava testemunho. Existem níveis de glória que nós só podemos acessar se nós rogarmos. Não é chegar aqui e falar, Senhor, me dá, se o Senhor quiser. Senhor, me dá. A pessoa está orando, mexendo no celular, olhando o TikTok. Senhor, fala comigo. Não é isso. Aproveita que estamos de madrugada. De madrugada a fila é menor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tem um carinho especial para aquele que busca Ele de madrugada. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Quando Deus falou com Moisés aqui, Moisés disse, eu quero ver a sua glória. Deus disse para ele assim, então se prepare, lavre 2 pedras e venha na minha presença amanhã de madrugada. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Moisés, de manhãzinha de madrugada, pegou as 2 pedras e foi subir para o monte. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no capítulo 19. Moisés foi subindo e a nuvem foi cobrindo o topo da montanha. Israel acordou com os trovões, com os relâmpagos. O povo começou a olhar para cima da montanha e ver o velho Moisés subir. Josué foi chegando perto, Moisés gritou, fica aí. O Senhor disse que essa experiência hoje é minha. Moisés foi subindo. Quando ele chegou no topo da montanha, ah, meu Deus, eu vou ler. Quando ele chegou no topo da montanha, olha o que Deus fez com ele. Quando passar a minha glória, eu te colocarei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Preste atenção, eu te porei numa fenda. Moisés subiu até onde deu para subir, só que onde Deus estava era mais alto. Deus veio e pegou ele pelo braço. Eu te colocarei. Ele não subiu. Deus catou Moisés no colo. O Criador do mundo desceu ali, pegou Moisés no colo e levou ele para um lugar, numa fenda, num buraco. E o Senhor disse, fica aqui. Eu vou passar, só que você vai ver só a minha costa. Só as minhas costas, porque se você ver meu rosto, você morre. Depois que Deus colocou ele, Deus passou pela frente, tapou o rosto dele com a mão. E quando Moisés viu Deus pelas costas, a vida dele mudou. Ele desceu de lá com o rosto brilhando. O
rosto dele brilhava tanto que alguém teve que pegar um pedaço de pano. Não conseguiam olhar para o rosto de um homem. Tiveram que ir até cobrir o rosto dele. Quando cobriram o rosto de Moisés, a glória do Senhor tomou conta do arraial. Eu estou falando de glória profunda. Eu estou falando do que aconteceu o ano passado lá no Kentucky. Não era uma igreja, era uma capela. Capela é um espaço usado por todas as religiões. Não era no centro da cidade, era uma universidade americana. Sabe o que é uma universidade americana? O país mais liberal do mundo. Na hora do recreio, meninos nos seus grupos, suas tribos. Uma tribo vai para cá porque vão mexer com prostituição. Outra tribo vai para cá porque vão cheirar cocaína. Outra tribo vai para cá porque vão fazer sexo lá mesmo na escola. Outra tribo vai para cá para fazer só o que não presta. É isso que é uma universidade americana. No meio dessa podridão, um grupo de meninos resolveram: vamos lá para a capela. Eles não foram para a capela à toa. Eles queriam ver a glória. Entraram na capela. Tem pastor? Não tem. Diácono? Não tem. Presbítero? Não tem. Tem um músico, cantor de nome? Não tem. Tem um violão? Não tem. O que a gente vai fazer? Bora cantar. E eles começaram a cantar. Meia dúzia de meninos. O céu inundado de cheiro maldito de pecado da América. Cheiro de criança sendo abortada. Cheiro de corrupção. Drogas, doenças, clamores. No meio de tanta coisa fedida, sobe um fiozinho de perfume. E Deus detectou. Anjos, que foi, Senhor? Subiu um fiozinho de perfume. De onde, Senhor? Lá do meio da América. Mas, Senhor, está tudo podre lá. Procure, tem alguém lá. Mas, Senhor, onde é? Deve ser uma igreja, deve ser crente pentecostal que está buscando. Não é campanha, não. É numa universidade. É hora do recreio. Meia dúzia de meninos dizendo: rogo-te que me mostres a tua glória. O maior avivamento do mundo ocorreu com John Wesley, um homem de 1,5 metro de altura. Quando você for em Londres, o Senhor vai te levar lá. Procure saber onde John Wesley começou. Vai na catedral dele. E do lado da catedral dele tem a casa onde ele morava, que hoje é um museu. Se prepare para chorar muito. Você vai encontrar lá um armário com um vidro na frente, mostrando a roupa dele. O sapato dele seria no Brasil número 33. A gente fala de John Wesley, pensa num gigante. 33 o sapato dele. A roupa dele parecia roupa de criança. Depois que você vê toda a casa, a curadora do museu, ela faz questão de te levar para um canto. Diz assim: agora eu vou te levar no melhor lugar da casa. Aí ela leva você num cantinho que tem um orador. Sabe aquilo que os noivos dobram o joelho no altar? Aquele pedaço de pau aqui, onde eles colocam a mão. Estava lá o orador de Wesley. A diferença é que dos noivos é almofadado, lá era madeira seca. Aí você olha para aquilo e você não acredita. 2 buracos. E a mulher fica esperando você perguntar: por que tem esses 2 buracos? Todo mundo pergunta: por que tem? Ela diz assim: ele orava 12 horas ajoelhado, pedindo a Deus um avivamento sobre a América. Um homem desse tamanho. Sobre ele escreveu a rainha da França. A rainha da Inglaterra: eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley no chão do que o exército francês inteiro armado. Avivamentos nascem em tempos de guerra. Avivamentos nascem em lugares que ninguém espera. Por quê? Porque o vento sopra onde ele quer. Quando Jesus me levantou, deu um nó na cabeça de todo mundo, até na minha. Perguntaram para mim: quem é o seu costa quente? Porque para chegar em algum nível você tem que ter alguém que te empurre, um padrinho. Eu digo: não tenho isso. Minha mãe não é crente, meu pai não é crente, sou filho único de uma cidade no meio do mato, não tem pai, pastor, nada. E alguém fala: mas como é que você chegou? Não sei. Não fui eu, foi ele. Não sou melhor do que ninguém. Sou um veterano, pregando há 30 anos, contando histórias. Mas você nunca vai me ver pregar sem lágrima nos olhos.
Por quê? Porque eu sei que é real. Eu não prego uma coisa que eu ouvi falar. O que ele fez na minha vida pode fazer na sua hoje. Eu estou falando sério. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro, e amanhã você não se reconhecer quando olhar no espelho. A sua sombra amanhã de manhã pode levantar um paralítico no meio da rua. É sério, nesta madrugada Deus pode te dar uma letra de uma música que só tem lá no céu, tirar lá das batutas dos anjos, falar, não, eu vou dar essa letra aqui para aquele crente ali embaixo, porque ele quer ver a minha glória. O Senhor pode cantar no seu ouvido uma melodia que ninguém ainda cantou, e você como músico entender ela, e depois fazer, anotar, e você cantar uma música que vai ser cantada no mundo inteiro. Deus pode transformar esse momento de luta e dor na sua vida na melhor coisa que já te aconteceu. Deus só está esperando você pedir. Quem pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, encontra. O que não pode é você vir para a igreja como se você tivesse ido em um lugar de entretenimento. Você não pode entrar aqui dentro simplesmente, eu vou para ver um show, vou para ver alguém cantar, uma pessoa de nome, não. Você tem que aproveitar a unção que está nessas pessoas e desejar ela. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu venho ensinando isso há 20 anos. Porque eu só descobri isso depois que eu estava 10 anos pregando. Aquilo que você deseja, você atrai. Se você desejar muito, o céu pode se revelar para você. Lá na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, tem lá um reduto que era o templo de John Wesley. Ele arrastou para aquela ilha, num tempo de neve, 10 mil americanos que oraram por 6 meses por um avivamento mundial. John Wesley. Contam que há quase 100 anos, quase 90 anos atrás, lá naquela ilha, as professoras ainda tinham ensinamento religioso nas escolas, e levaram para aquela ilha um grupo de crianças, porque como é uma ilha, tinha que sair do continente numa barca e ir para lá. E lá fizeram piqueniques. E lá as professoras contavam a história dos avivamentos. E as professoras levaram as crianças, e uma delas levou uma classe e disse, aqui era a casa onde John Wesley ficava. E a professora falava, ali naquele cantinho era onde ele orava. E as crianças perguntavam, como é que a senhora sabe que ele orava dali? Ela dizia, venha para cá. E lá no chão, os 2 buracos no chão. Na ilha também tinha a marca do joelho dele. E a professora falava, Deus está procurando o outro John Wesley. E as crianças saíram para brincar. Na hora de ir embora, as monitoras, Leandro, começaram a chamar as crianças. Faltou um menino, o William. E as monitoras saíram pela ilha desesperadas. William, onde está o William? Lembraram da casa de John Wesley. Olharam o basement, olharam o sótão, abriram todas as portas, abriram a porta do quarto, não tinha ninguém. Quando a professora foi fechar, ela escutou um gemido de um menino de 8 anos. Ela foi atrás do gemido, estava lá onde John Wesley orava. Ela chegou lá atrás da cama, estava o menininho com os joelhinhos dele esticados, nos 2 lugares onde John Wesley colocava. E ele ajoelhado, chorando, dizendo, papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. A minha geração conheceu ele. Faleceu dias atrás, Billy Graham. Quando ele disse, eu quero ser o novo Wesley, ele estava dizendo, eu rogo-te que me mostres a sua glória. Você teve muita experiência com Deus, mas você precisa ter uma experiência hoje. Não pode ser só um pulo premeditado, algo empolgado pela batida da bateria, do som estridente. Tem que ser algo muito mais verdadeiro e espontâneo. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou sentindo mais Jesus agora nesse silêncio do que enquanto nós estávamos gritando. Por quê? Porque eu estou vendo lágrimas. Grito qualquer um imita, pulo também, lágrima. Jesus te trouxe hoje aqui porque Ele quer mostrar a glória dele para você. Eu estava na igreja do André Valadão domingo e brinquei com ele. Falei, André, eu vou falar com você uma frase que eu vi no filme do John Wick. Que frase, Marco? Eu disse para ele, eu servi um dia e eu quero servir de novo. Eu atingi gerações e quero continuar atingindo. E eu queria muito que Deus te desse o que Ele me deu. Eu acredito em transferência de unção.
Eu acredito. Eu acredito que Jesus pode pegar daquilo que Ele me deu e te dar potencializado. Você só tem que desejar. Só tem que continuar desse jeito. Tem umas pessoas me olhando assim com a boca assim. Eu leio os seus olhos, está dizendo, eu quero. Se é verdade, eu quero. Então o Senhor vai te dar. Vai haver um reboliço na sua vida. Vai haver um reboliço aqui nessa igreja. Eu fico olhando São Gonçalo, já vi tanta história. Como é que Deus deu essa igreja para São Gonçalo, Leandro? Como é que Jesus deu você para esse povo? São redutos assim. Nenhum grande avivamento nasce em grandes capitais. Sou estudante de avivamentos. Nenhum avivamento nasceu em grandes cidades. Nasce em redutos. Nasce em lugares, nasce em corações. Nasce em homens e mulheres que desejam, que estão cansados do mundo frio, de um culto comum, de um cristianismo barateado. Tem alguém caminhando entre nós. Ele se chama Espírito Santo. Ele é real. Eu encerro contando um testemunho. Eu fui nos Estados Unidos uma vez, há uns 20 anos atrás. Preguei num domingo numa igreja. E o pastor disse para mim, Marco, vai ter um pregador aqui, ele é canadense. Vai estar aqui amanhã pregando no estádio. Eu consegui 2 ingressos, que aí... dessa geração. Cheguei lá no estádio, tribuna de honra, pastores sentados aqui, um coral grande aqui, a tribuna aqui e aquele estádio. Cheguei, estavam cantando e a gente esperando. Daqui a pouco anunciaram ele e entra um homem vestindo um terno branco. O cabelo dele não era um cabelo, era uma obra de arte. O cabelo dele fazia uma volta aqui em cima. O cabelão vinha até aqui. Ó. Eu falei, meu Deus, se era na minha igreja, já estava excluído. O nome dele? Benny Hinn. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Benny Hinn pregar. E eu fiquei ansioso, eu disse, meu Deus. Falaram que o sopro dele faz coisas extraordinárias. Eu disse, eu quero que esse homem cuspa em mim. Se o sopro dele faz isso, eu quero que ele escarre em mim. Aí vai ele pregar. Ele ficou na frente dos irmãos e disse assim, tá com o microfone ligado aí, Beto? Consegue me interpretar? Ele olhou para o povo e disse assim, brothers and sisters, irmãos e irmãs, I'm so tired. Eu estou tão cansado. I need some rest now. E eu preciso descansar agora. E eu escutei o pregador que a gente estava esperando falar, eu estou cansado, estou precisando descansar. Eu falei, se é na minha igreja. Ele falou, você foi contratado, se vira, prega. E ele pediu para os irmãos, se tinha problema ele pregar sentado. Quando botaram a cadeira e ele sentou, eu já quis morrer, assembleiano. Não bastasse sentar, ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase tive um infarto no miocárdio. Porque é pecado cruzar a perna no púlpito da Assembleia de Deus. Eu lembro que, consagrado a presbitério, sentei no púlpito e cruzei a perna. Eu tomei um tapa na perna que ela foi parar do outro lado. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, é automático, ela volta sozinha, trauma. Ele cruzou a perna, botou a mão aqui e começou a pregar. Falei, vou ignorar, vou anotar a pregação dele. Ele começou a pregar de Zaqueu.
Zaqueu estava na árvore. Eu falei, Jesus, esse é o maior pregador do mundo. Eu comecei a sentir sono. E aqui dentro a mente assembleiana, se eu pego esse microfone. Eu virava no girar isso aqui. Estava indo tudo muito bem. De repente ele parou do nada. O corpo dele tremeu inteirinho. Fez assim. Sabe quando a mãe da gente falava, passa a morte que eu estou forte? Ele tremeu e ele falou assim, uau, he's here. Ele está aqui. Uau. E ele ficou em pé. Falou, he's here. Ele está aqui. E ele começou a olhar para o povo e dizer, are you feeling? Está sentindo, hein? And you? E você? And you? E você? He's here. Ele está aqui. The presence, A presença the Holy Ghost do Espírito is Santo here. está aqui. E como ninguém reagia, ele ficou em pé e fez assim, uau. Chamou um tecladista dele, conversou, pediu para tocar alguma coisa lá. O rapaz começou a tocar, ele ignorou todo mundo. Ele pôs uma mão aqui e a outra ele esticou. E ele começou a dançar uma valsa. Sozinho. E eu olhei aquilo e disse, que é isso? Dançando uma valsa. Ele começou a dançar. Irmãos, o ambiente mudou. Meu corpo começou a arrepiar sem. O povo foi ficando em pé, todo mundo começou a ficar em pé, começou uma adoração, sem barulho, só uma adoração, e lágrimas começou a escorrer pelo rosto de todo mundo. Os pastores do meu lado chorando, tinha 2 padres do meu lado chorando, o coral inteiro despencou em lágrimas. Eu disse, o que é isso? De repente ele parou nessa posição, olhou para nós, estendeu uma mão para cá e outra para o coral. Ele disse, Holy Spirit, Espírito Santo, touch toque the people as pessoas. now. Agora. Touch, Toque. touch. Toque. Começou, para mim era um apocalipse. As pessoas começaram a cair no estádio. Não foi uma, não foi 2, foram milhares. Começaram a cair, elas caíram em câmera lenta. Mas uau, o coral inteiro caiu. Eu olhei do meu lado, começou a cair todo mundo. Quando eu vi, eu estava caído também. E quando eu caí, deu um desespero, porque eu sou assembleiano. Eu caí, levantei as pressas, levantei e caí de novo. Tentei ficar em pé, não dei conta. Aí eu comecei, sai de mim, sai. É sério, porque na minha igreja fala, quem cai é porque está endemoniado. Eu achava que eu estava possuído. Eu me arrastei para uma cadeira, sentei, botei a mão aqui, fiquei olhando aquilo, eu não entendia nada. Pastores rolando no chão. Os 2 padres estavam rolando. Eu falei, ali tem. Ali eu entendo, aqui eu não entendo. Começou a fazer uma fila do lado do palco. Eu vi cadeiras de rodas sendo levantadas, amuletas. Eu vi pessoas sangrando. Estourou tumores de dentro para fora. Pessoa, eu nunca vi aquilo. Era uma visão fora do normal. As pessoas começaram a dar testemunho. De repente, o pastor Benny ainda estava adorando a Deus. Um dos padres veio se arrastando e agarrou a perna dele. Eu fiquei olhando e falei, o que deu? O homem agarrou a perna dele, o pastor parou, olhou para ele e fez assim. What happened, man? O que está acontecendo? What happened? O que está acontecendo aqui? O homem disse, eu quero isso. Eu quero isso que você tem. O pastor Benny olhou para ele e disse assim,
This is possible. Isso é possível. But Mas change your life. mude a sua vida. Change your life. Mude a sua vida. O padre olhou para o companheiro dele, fez assim, tirou a batina, tirou os terços. Ele disse, eu quero. O pastor Benihim botou eles de pé. Ele derrubou eles umas 500 vezes. Acho que para a sessão do descarrego. Eles caíam, levantavam, eles derrubavam, caía, levantava, até que ele falou, agora tá bom. Aí ele falou para eles assim, Bruno, estenda a mão para o povo, os dois padres. Eles estenderam, quando eles levantaram a mão, caiu todo mundo, eles olharam para a mão. Eles não entendiam, eles estendiam para qualquer um, todo mundo caiu para o chão. E eles perguntaram, o que é isso? O pastor Benihim disse para ele, this is my friend. Esse é o meu amigo. My friend Holy Ghost. Meu amigo Espírito Santo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei perturbado. Acordei de manhã. O pastor viu que eu estava estranho. O pastor disse, vou te dar um presente. Pegou um livro e jogou na minha mão. Bom dia, Espírito Santo. Eu devorei aquele livro naquela manhã. E lá eu descobri a história de um moço, Gago. Foi convidado por um amigo para ir no culto de uma mulher, Catherine Kuhlman. Senhorita Kuhlman foi pregar num teatro lá não falo em memória, na Pensilvânia. E o culto ia abrir a porta do ginásio, do teatro, 6 da manhã. 4 horas estava lotado já. Ele entrou correndo e ficou em pé. Ele disse que ele não conseguia levantar a mão de tanta gente. Aí entrou a senhorita Kuhlman para pregar. E ela não pregou. Ela entrou e começou a dançar. Bailou. E caiu um pranto sobre todos. Ela foi para a tribuna de honra e começou a dizer, não machuquem o meu amigo. Não entristeçam o meu amigo. Porque ele é tudo que eu tenho. E ele começou a ver pessoas serem curadas no meio do povo. Paralíticos levantando. Ele disse que ele saiu dali assustado. Ele entrou no carro do único amigo que ele tinha. Um não conversava com o outro. Eles foram em transe para casa. Naquela noite, ele dormia numa beliche com o irmão dele. Ele subiu na beliche, deitou, ficou pensando o que aquela mulher falou e adormeceu. Quando ele acordou de manhã, antes dele saltar da beliche, ele lembrou e disse, vamos ver se funciona. E gaguejando ele disse, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E ele saltou. Ficou caído no chão 8 horas. Ele não conseguia se levantar. A glória de Deus encheu o quarto. Quando ele se levantou, ele abriu a porta do quarto. A mãe dele estava passando o aspirador de pó no chão. Ele passou perto dela, ela foi arremessada para o lado. Só que ela não se machucou. Ela caiu em câmera lenta. Ela disse, o que é isso? E ele falou, this is my friend. Este é meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais. Jesus curou ele da gagueira. Parece conto de carochinha, mas não é. É só alguém dizendo, rogo-te que me mostres a tua glória. Você quer? Quer isso para a sua vida, pastor? Quer isso para a sua vida, pregador? Cantor? Quer isso para a sua vida, irmão? Ele pode te dar. Vou te convidar a ficar em pé. Vou te convidar a fechar os olhos. Vou pedir para você pegar na mão de alguém que está do seu lado. Fecha os olhos. Vamos subir o monte com Moisés? Vamos lá em cima gritar para Deus mostrar a glória dele para nós? De olhos fechados, solte a mão de quem está do seu lado e levante a mão direita para o céu aberto. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que esfriaram a minha fé, que roubaram a minha santidade, que esconderam os meus dons, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Depois que você pisar em cima, você precisa abraçar 2 pessoas. Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão,
eu vou voltar a navegar no oceano do Espírito. Chega de córrego, chega de lagoa, vamos voltar para o oceano. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará em 2024 na sua vida. 2,5, esse ministério, esses meus companheiros viverão o melhor tempo. Vocês depois desta noite vão pregar as mesmas mensagens e as pessoas vão dizer: o que é que aconteceu? Que mensagem é essa? Vão cantar as mesmas músicas e o povo vai dizer: parece que é uma música diferente. Uma unção de renovo veio sobre todos nós. O Senhor vai mostrar a glória dele através de você para todos. 2,75, São Gonçalo será conhecido como capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima.